Os nematóides são considerados uma das maiores ameaças invisíveis para a agricultura moderna. Esses vermes microscópicos atacam as raízes das plantas desde os estágios iniciais, prejudicando a absorção de água e nutrientes, enfraquecendo as lavouras e abrindo caminho para outras doenças. E por isso eu converso agora com Felipe Biasola, gerente de produtos biológicos da Balagro. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe, os nematóides eles são chamados de uma ameaça invisível, né? E por que eles representam um dos maiores desafios para a agricultura e por que muitas vezes o produtor acaba percebendo o problema somente quando é tarde demais? Aline, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Realmente é uma temática muito importante, né? E quando a gente traz essa questão da ameaça invisível, é algo que realmente traduz o que o nematóide representa para a gente na agricultura. Muitas vezes esses danos são demorados para perceber, porque ele vem sendo é, aumentado ano após ano, safra após safra, dependendo do tipo de manejo que é adotado, das culturas, das sucessões, rotações, enfim, ou a falta, né, de todo esse manejo que o produtor pode adotar na área. Quando a gente vai percebendo já os danos mais visíveis dos nematóides, que são as reboleiras, isso já significa que nós temos altas populações no ambiente. E essas populações são devidas à grande capacidade reprodutiva que o nematóide tem e também a disseminação via água, via implementos, né, a própria força do produtor, né, a própria força de equipamento faz com que a gente tenha essa disseminação na área. E muitas vezes também elas são confundidas com outros aspectos ou com outros fatores que podem estar ali, seja uma falta de nutrição, uma reboleira de mancha de solo, ou então mesmo as doenças, né, que muitas vezes levam à fama. Mas os nematóides estão ali de forma invisível, já que a gente não consegue vê-los por serem microscópicos, mas eles estão causando grande impacto ali, né? E eu reforço que essa capacidade reprodutiva dele, essa alta capacidade de disseminação é algo extremamente importante, porque a gente acaba percebendo quando já está disseminada por toda a área, por todo o talhão ou às vezes por toda a fazenda do produtor. Certo. E Felipe, seguindo essa linha da alta capacidade reprodutiva dos nematóides, quais são as principais limitações dos tratamentos convencionais, químicos e biológicos também? Perfeito. Quando a gente olha de uma maneira ampla, o que a gente tem feito para os manejos dos nematóides, usando defensivos químicos ou biológicos, a gente tem olhado muito para a planta, em proteger a planta. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos fazer o desenvolvimento do sistema radicular, né, daquela cultura que está ali instalada, mas também é extremamente importante que a gente olhe o cenário como um todo, o manejo do sistema produtivo. Então, entendendo quais serão as próximas culturas que eu vou adotar, né, na minha rotação, na minha sucessão, se eu vou utilizar alguma outra cultura de cobertura, por exemplo, isso é extremamente importante, porque quando a gente visa o tratamento convencional, vamos dizer assim, que a gente tem hoje com o químico, ele faz a proteção no momento inicial do desenvolvimento da cultura. Vamos pensar na soja, somente no reprodutivo. A gente tem aí poucos dias, né, que são protegidos. Depois disso, os nematóides começam a gerar e ter novas gerações aí durante o ciclo da cultura. Então, essa grande quantidade de gerações que a gente pode ter, dependendo da espécie, do gênero do nematóide, de 5, às vezes até 10 gerações em um único ciclo da cultura da soja, por exemplo, faz aumentar muito, né, a população que vai ficar para a próxima safra, para o próximo ano ou até mesmo para o próximo cultivo. Então, isso é extremamente importante e impactante da gente pensar no que o nematóide pode causar no longo do tempo, tá? E é justamente nesse conceito que a gente olha para o sistema produtivo novamente e quer trazer uma nova abordagem para esse manejo de nematóides. Não pensar somente na proteção da planta, da cultura que está instalada ali naquela safra, mas pensar no sistema como um todo. O que vem depois? Qual que será a próxima cultura e como eu posso trabalhar justamente para reduzir a população desse nematóide e quebrar o ciclo dessas futuras gerações. Certo. Felipe, quais são os diferenciais dessa nova abordagem no controle de nematóides, pensando numa comparação com as práticas tradicionais? É justamente a gente pensar muito além da proteção da cultura, né, e olhar para o sistema como um todo. Então, a gente
tem falado muito hoje em dia do olhar holístico, entender tudo a dinâmica que está envolvida, desde a questão de solo, tipo de solo, teor de matéria orgânica, rotação de culturas, tudo que eu estou utilizando ali no meu sistema de produção, inclusive entendendo o que eu tenho também no meu solo, qual que é o tipo de nematóide para eu poder fazer essa melhor abordagem. E a nossa ação, e essa nossa nova abordagem é olhar para controle de população de nematóides, visando a gente ter um maior equilíbrio do solo, tá? E principalmente quebrar a fase, quebrar o ciclo do nematóide. A gente quer agir sobre todas as fases dos nematóides, não só mesmo protegendo o verme, né, a fase juvenil ali, por exemplo, de causar infecção na planta, de causar penetração na planta, mas também colonizar ovos, reduzir a pressão de ovos, as estruturas de sobrevivência, como é o caso do nematóide do cisto da soja, também, que é extremamente importante e perdura por anos naquele ambiente, naquele solo. Então, nesse contexto, é algo que a gente está trazendo aí com essa nova abordagem, e olhando principalmente para a flexibilidade de aplicação, não só no convencional de tratamento de semente ou suco de plantio, mas a grande abordagem que a gente traz com o nosso produto Nematistellus, foi o nosso grande lançamento aí para esta safra, é que a gente tem uma flexibilidade de aplicação, podendo fazer ele tanto no TS como no suco, que é extremamente importante, mas também via pulverização, via barra e até mesmo em pivô de irrigação. Isso é extremamente importante porque a gente vai agir sobre toda a superfície do solo, muito além da proteção somente do sistema radicular daquela planta que está naquele momento, né, ali no nosso solo, mas também olhando para o solo. É o único biológico que a gente tem hoje, o único produto biológico que a gente tem hoje registrado no mapa que pode ser aplicado via todas essas fases, esses modos de aplicação, e vai ter o grande benefício de cobertura em área total, em profundidade do solo e principalmente quebrando o ciclo desses nematóides, agindo sobre todas as fases de vida dele, desde o ovo até a fase de juvenil e até mesmo uma fase de sobrevivência, aí, que seria o cisto do nematóide do cisto da soja. Certo. Felipe, o que possibilita essa flexibilização, né, da aplicação e como ela pode ser inserida junto em outras estratégias de manejo que já são utilizadas pelo produtor rural? É extremamente importante a gente utilizar ela, até mesmo inserida, né, junto a essas outras estratégias de manejo, como manejo cultural, manejo de rotação de culturas, de plantas de cobertura também, para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado e mais propício ao desenvolvimento dos agentes biológicos benéficos do que aos nematóides, tá? Então, é extremamente importante e ela faz um complemento muito bom a essas ferramentas de manejo, até mesmo quanto ao químico e ao biológico também, que já pode ser comumente aplicado em tratamento de semente ou suco de plantio, porque eles têm um conceito de proteger a planta. E essa nova estratégia, ela vem como um objetivo de controle, de controlador mesmo da população e da reprodução dos nematóides no solo. Então, isso é um fator extremamente importante. E o que nos permite fazer isso é que o Nematistellus, ele tem a tecnologia embarcada dentro da sua formulação, que é chamada de tecnologia Statera. Essa tecnologia é o que nos permite proteger os micro-organismos que estão dentro desse produto ao momento que a gente faz tanto a diluição na cauda, a aplicação e até mesmo o depósito deles sobre a superfície do solo. Então, tem proteção sobre umidade, radiação, temperatura e, principalmente, ele consegue fazer uma maior distribuição tanto em superfície como em profundidade do solo. E o grande benefício disso é que eu coloco o meu ativo, né, os micro-organismos ali, a pocônia e o purpurocilium, que estão dentro do Nematistellus, bem próximo ao ovo do nematóide, ao juvenil, ou até mesmo ao cisto, conseguindo controlar ele de uma forma muito mais fácil e rápida também, agindo diretamente nessa questão da quebra do ciclo e tendo menos populações, menos gerações durante um ciclo da cultura. Certo. E chegando perto do fim da nossa entrevista, eu queria que tu finalizasse explicando esse tipo de manejo integrado, como ele traz benefícios também para as próximas safras. Perfeito. É extremamente importante, né? Pensando que o nematóide está no nosso solo, a gente tem que conviver com ele
dificilmente conseguiríamos eliminar todo o nematóide do solo, e esse solo está ali, é o que faz parte da nossa propriedade, e a gente vai trabalhar em cima dele. Então, o grande benefício que a gente traz, olhando para esse manejo, para esse modelo de manejo, é reduzindo sempre a população, é a gente buscando maior equilíbrio e saúde também para o solo, para que ele perdure cada vez mais, para que esse sistema de produção seja manejado, seja controlado e olhando de uma forma muito além da cultura que está sendo implementada. Muitas vezes a gente trata somente uma das culturas, por exemplo, no sistema soja-milho, é tratado somente a soja e o milho não é tratado. E aí o milho faz uma grande multiplicação da população dos nematóides, a gente voltando todo o esforço que foi feito anteriormente. Então, o nosso objetivo é fazer um manejo sequencial, olhando para o solo, para esse equilíbrio, muito além das culturas que estão implementadas. E com isso, a gente vai ter menos nematóides nos sistemas e, principalmente, pensando já na cultura subsequente, que também enfrentará menos problemas com esse grande desafio, né, com esse inimigo que está ali presente, e que a gente consiga ter uma maior produtividade e rentabilidade nessa safra que vem logo na sequência e nas próximas também, que virão nos próximos anos. Certo. E Felipe, o produtor rural que está nos assistindo quiser mais informações, quais são os canais, caminho que ele tem que fazer para conversar com a Balagro sobre esses produtos e tecnologias? Excelente. Estamos presentes em toda a região do Brasil, em todos os estados, em todas as regiões. Pode acessar o nosso site, o nosso portal, onde também tem o contato de todos os gerentes das regionais. Também estamos presentes nas principais plataformas aí das redes sociais, pelo nome Balagro, Balagro Oficial. Consegue encontrar a gente ali facilmente e entrar em contato, vai ser direcionado para algum especialista da nossa equipe para a gente poder dar a melhor orientação e recomendação de uso das nossas soluções. Certo, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Felipe Biasola, gerente de produtos biológicos da empresa Balagro. Obrigada. Obrigado, eu.